E aí, minha gente, eu sou o Jean. Eu sou o Rick. Eu sou o Thiago. Eu sou o Victor. E esse é mais um episódio do Chá dos Quatro, sua dose semanal de bom humor e sarcasmo. Ei, DJ para o som! DJ para o som! A gente quer se divertir! Solta o som, DJ! O nosso episódio de hoje é sobre desconstrução. O que é desconstrução? É aquela música do Thiago York, não é? Abrir os olhos não lhe satisfez. Entrou no escuro de seu celular. Para de ser doida! Não. Desconstrução é o esforço de você quebrar estereótipos ou preconceitos que você carrega dentro de si. Ou seja, coisas que você aprendeu quando era pequeno e foi levando com isso ao longo da sua vida. Vocês se consideram desconstruídos? Olha, eu me considero em processo de desconstrução, com várias situações que têm acontecido, agora que a gente consegue ter mais acesso à informação, que a gente consegue compreender, e acaba que quando a gente chega numa fase que a gente já reconhece que isso ao longo do tempo foi um erro, a gente tende a desconstruir esses conceitos. Então, a gente sempre acha que é desconstruído, né? Que a gente já sabe de alguma coisa, sabe o suficiente, mas não é verdade, a gente está sempre aprendendo. Como o Ricardo falou, né? A gente está sempre absorvendo conhecimento, lendo e aprendendo. Então, se eu for olhar, por exemplo, para uma pessoa de 10, 15 anos atrás, eu sou completamente desconstruído em relação àquele período, né? Mas ainda tenho que aprender e saber, não por completo. Então, é um processo que a gente está sempre, né, desconstruindo. Olha, o meu ponto de vista, ele leva em consideração que a desconstrução é um patamar de perfeição. Então, se você se considera uma pessoa desconstruída, você atingiu um ápice que você não precisa aprender mais nada. Então, basicamente, você chegou num topo onde você se livrou de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de paradigma, de qualquer tipo de prisão que você considerava antes e que hoje você não tem mais. Então, basicamente, você assumiu um outro patamar onde você se coloca diferente das outras pessoas. Então, para a tua pergunta, eu acredito que não. Eu não sou uma pessoa desconstruída. Pois é, né? Quando a gente fala de desconstrução, a gente fala realmente sobre isso, quebra de paradigmas e de vivências e de ensinamentos que a gente teve quando criança e que a gente carrega por muito tempo. E é difícil, né? Porque são costumes que, por mais que a gente tente, a gente não consegue fugir deles. E aí Perpetua, né? As pessoas levam para a vida até adulto e alguns não se desfazem, não se desprendem desses costumes, né? Isso. E aí a gente tem uns cabeças duras que não aprendem nem com os erros. É verdade. É verdade. E aí também a gente pode falar que existe um processo de desconstrução da gente deixar de ser um pouco menos ignorante a respeito de determinados assuntos. Aí, como a gente pode falar aqui a respeito da LGBTfobia, do racismo e do machismo. Para a gente entender um pouquinho melhor como é esse processo e se você ainda pratica isso, a gente trouxe algumas frases para fazer um pouco você refletir sobre isso. Aí, trazendo para o contexto da LGBTfobia, a primeira frase que muita gente acho que já ouviu aqui é: você é gay? Ah, então você entende muito de moda. Me dá umas dicas. Ah, gente, Detesto. particularmente... Ai, nem me fala. Particularmente, dá vontade de dizer pra pessoa: gente, eu nem sei qual é a diferença entre rosa e rosa pink. Então... E magenta. E fúcsia. Ou púrpura e violeta e lilás, lavanda. Furta-cor. Se me verem na rua, vão ver uma camiseta, uma calça jeans e um sapato preto.
Só conheço o rubro-negro porque é do Flamengo. Piranha, sempre piranha. Piranha eu sempre eu hei de ser. Essa foi Nessa épica. faixa. Quem não entende de futebol? Não sou obrigado. Por exemplo, eu não sei maquiar, não entendo de maquiagem, cabelo pior ainda. Então, Sim. né, que as mães têm sorte de ter filho gay porque pode ajudar na roupa, na maquiagem, no cabelo. Olha, eu ajudo a minha mãe a dar palpite, né? Pela minha sinceridade aí. Ela sempre, quando ela sai, ela pede a minha opinião e eu dou também uns toques assim nela. E ela aceita muito bem, mas... Tu não ajuda a Acredito que fazer seja chapinha, né? Também, não, porque ela tem a necessidade de quando ela quer sair, e aí eu tô em casa, então ela me vê, ela já até pediu que eu fizesse algum treinamento com chapinha, porque ela tem chapinha em casa, ela tem secador, ela tem que pagar a cabeleireira para poder fazer o penteado dela, tudo, e quando eu tô em casa tem material e eu não consigo fazer. E Então, maquiagem... ninguém aqui pode trabalhar na cabeleireira Leila, né? Leila Cabeleireiros, o salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila. Fica a dica, né? Para essas pessoas, para essas famílias que querem esse suporte com a moda. Então, assim, se seu filho é gay e ele estuda a moda, aproveite. Porque não é todo gay que sabe fazer isso, não. Outra frase. Você nem parece ser gay ou lésbica. As pessoas usam isso como elogio, né? Acho que isso é um elogio, não parecer Nossa, gay. Sim. É aquela rotulação, né? É uma maneira polida de dizer que você é gay, mas sendo educado. Que é Isso. fora ou que é fora do meio. É considerado fora do meio. Pô. Não ter trejeitos, não ter... não se vestir colorido, por exemplo, não se maquiar, não ser afeminado, coisa do tipo, né? A sigilosa. O gay, a lésbica Lá. padrão, né? Da lésbica ser mesmo feminina, não ter também uns trejeitos masculinos, também que são, né? Quem tem também Não usar polo, bermuda. são mais discriminadas, inclusive, em relação à lésbica afeminada. Em relação à questão da lésbica que vocês estão citando aí, vem uma próxima frase. Quem é a mulher da relação? Mas não tá faltando alguma coisa aí na relação de vocês, não? Faça-me o favor, né? O que tá faltando entre a gente aqui é dinheiro, Às né, vezes gente? Para com Falta isso. Exatamente, pode estar faltando dinheiro, né, um salário melhor, né, um emprego bom. E tem mais uma Pode coisa. tá Sabe o que faltando. falta? Respeito. É isso. Com certeza. Bom senso. Justamente. Essa questão do quem é a mulher da relação, a gente pode trazer muito para isso, porque é aquela coisa presa ainda da relação heteronormativa, que homem e mulher. Aí homem e mulher. De que Aí tem só porque são dois homens, tem que ter uma mulher no meio. Tem que dizer, porque porque a passiva é a mulher. Não, negativo. Quem disse? E até a gente também até traz a questão do estereótipo de que é afeminada, é a mulher da relação, não é? Então você vê ali, já vai dizer, aquela ali é a mulher da relação, a passiva, né? Mas não. Pode ter. Olha, eu posso dizer com propriedade de casa. Muita afeminada aí dá um show. Olha, Como sempre engatando diz, as aparências enganam, né? É verdade. Justamente. E engatando essa, a gente tem muito essa questão, né? Que o afeminado, ele é considerado como aquela taxação do humor nacional, né? Então a gente coloca isso como, nossa, mas vocês gays são tão engraçados. E é esse rótulo que perpetua, né? Sim. Justamente, a gente traz até a questão também da representação do gay nas mídias, né? A gente não vai dar ibope aqui falando nome de novela e nem nome de programa, porque a gente não é pago para isso. Então a gente mais traz justamente a questão do gay sempre ser interpretado ou então retratado de forma cômica. Porque porque eu sou gay, eu tô feliz 100% na minha vida. Não tem momento ruim na minha vida. Isso daí já vem sendo desconstruído, né? Isso daí tem sido levantado muito em pauta, discutido mesmo até em relação à própria interpretação em filmes e novelas, de que deem mais espaço a atores, atrizes gays,
para que eles possam realmente interpretar e nos representar, a gente se sentir representado por eles. De forma mais fidedigna, né? Exato, tanto é que também tem séries que retratam a vida das trans e também que pedem isso, né, de que tenha mais também a visibilidade para as trans nisso também, para poder mesmo desmistificar essa coisa de vindo já cultural mesmo, de ser pejorado aí, fazer piada e ter que ter lá o gayzinho, o viadinho, a poquezinha. Vem também até a questão de representatividade, que muitos não entendem, né? A população ou comunidade LGBT, do jeito que alguns preferirem, ela não se resume ao gay, mas sim tem mais. É gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, e por aí vai. Então, a questão Não binário. não binário, assexual, pansexual. Então é justamente essa questão de representatividade nas mídias, porque veem gay e acham que tudo se resume a ser ao gay, só. Mas não, existe outras. Só representado gay, né? Tanto que a sigla foi alterando com o tempo para poder abranger e abraçar todo mundo, né? Justamente. E essa representatividade é importante porque o Brasil é um dos países que mais mata LGBT no mundo. E olha que não é crime ser LGBT no Brasil. E mesmo assim, em 2019, segundo o relatório do Grupo Gay Bahia, 329 LGBTs foram mortos. Ou seja, isso aí é quase um LGBT a cada 26 horas. Nossa. Então essa representatividade é importante justamente por causa disso. Para amenizar o estereótipo e essa ideia toda, né? Justamente. E fora que a população que mais sofre com isso são as trans, que a média de vida das trans é de 30 a 34 anos. Ou seja, uma travesti que trabalha na rua como profissional do sexo, se ela passar dos 34 anos, ela se considera uma guerreira, porque é uma luta difícil. Mais que sobrevivente. Justamente. E fora que a questão, né, do que foi abordado, é que é isso, né? Essa criminalização, ela vem datada de muitos anos. E é algo que a gente vem falando que é esse processo da desconstrução, mas que esses números, eles não vêm diminuindo, eles vêm aumentando, né? Então... Que é algo sério, que precisa ser verificado, precisa ser analisado, precisa ser estudado, levado em consideração para questões de políticas públicas e para poder abraçar toda essa população. Porque o que a gente quer é respeito, meu amor. Mesmo recentemente o STF foi votado para que o crime de LGBTfobia fosse equiparado ao crime de racismo. No entanto, não é uma lei específica para a LGBTfobia. Ou seja, é um ganho? Porque pelo menos assim temos uma punição para quem comete esse tipo de crime. No entanto, não é algo específico, não está voltado a o que o público de fato sofre. Entendeu? E a prova disso são os números que a gente vem tendo, né? Então a gente tem a aprovação, mas a gente não vê uma diminuição nesses números. Então onde é que tá errando aí, né? O que tá acontecendo? E agora, trazendo para um outro assunto que também é muito polêmico e que a gente também tem que trabalhar a desconstrução, é o racismo. E o racismo está em pequenos detalhes que a gente fala e a gente não percebe também. Que por mais que o Brasil hoje ele não tenha mais, ele tenha uma lei que tenha exterminado ou finalizado a escravidão, as pessoas ainda têm isso enraizado. Então ainda tem isso como cultura, tanto que tem muitos casos de reportagem de emprego de forma escrava, né? Sim. E uma dessas expressões que é enraizada, que a gente não consegue, talvez eu até falo que eu me policio bastante para não usar nenhuma delas, que a gente vai falar aqui, mas uma delas assim, que acho que está no topo é a coisa tá preta. Não pode acontecer nada, não pode piorar as coisas que a pessoa fala, a coisa tá preta. Usam como sinônimo de coisa ruim, né? Tipo, tô sem dinheiro, a coisa tá preta, né? Perdi emprego, a coisa vai ficar preta, agora a situação vai ficar preta, né? Então é usada de forma pejorativa, para um lado ruim, para um lado negativo, usando essa expressão, né? Então, dando a ideia de que o que é do tom preto, na cor preta, é algo ruim. Justamente. Por que não falar simplesmente a coisa tá difícil? Ou a coisa piorou? Não.
ou que a situação tá ruim. Tá feia. Né? Ou usar situações, expressões que a gente já utiliza, como a vaca foi pro brejo. A outra expressão também muito relacionada ao racismo, também que ainda perdura, que a gente ouve volta e meia falar, é o serviço de preto, que é algo também relacionado a coisa ruim, quando faz algo que não seja completo, mas é para isso que é relacionado, um serviço mal feito, de maneira errada, e diz que é serviço de preto, que como o Thiago queria pontuar, tem a ver com o que era feito isso no tempo da escravidão, relacionado isso à escravidão. Um serviço feito com preguiça, mal feito, né? Sem vontade. Então, a gente fala de serviço usa a expressão serviço de preto para designar, né? Como se o preto, o negro fosse preguiçoso, não tivesse habilidade, ou, por exemplo, fizesse trabalho mal feito, sempre fizesse trabalho mal feito, né? A outra expressão, não sou tuas negras. Essa aí é bem conhecida de todo mundo, né? E essa coloca basicamente o foco aonde? Na mulher negra, né? Que, como qualquer uma, aquela que aparece, aquela que não tem direito, aquela que não tem um lugar de fala, justamente. Então, assim, ela é colocada... A submissa, né? A empregada, a escrava, né? A escrava mesmo, que é colocada até hoje, né? E, assim, além de ser considerada totalmente racista, além disso, é completamente machista, que é o próximo tema que a gente vai falar. Então, assim, fora toda essa pegada do racismo, ela já engata em outro tema muito importante. E uma expressão que eu particularmente tenho muita aversão, e quando alguém fala eu fico, né, estranho bastante, é denegrir, que é o ato de tornar negro, né? Que é o fazer ficar mais negro. Mas as pessoas, tá denegrindo a minha imagem, como se estivesse deixando a tua imagem ruim, né? Faz ligação com a coisa tá preta, por exemplo, né? Que o denegrir é pejorativo, é algo ruim também, né? Todos esses termos, a gente sempre tem... Existe um outro termo que é usado. No entanto, a pessoa ainda faz questão de usar o que é errado, porque parece que simplesmente não quer deixar aquilo, né, aquela cultura, então simplesmente não quer mudar. E aí é aquela coisa que a gente fala, né? Todo mundo erra. No entanto, se você sabe qual é o correto e não pratica, aí já é outra coisa. É aquele exemplo, né, que a gente coloca. Se você tá ouvindo isso agora e você não tinha noção de que isso era errado, mas que você falava isso até o momento que você tá ouvindo isso agora, ok. Mas se você entende que isso é errado e você para de fazer isso, aí sim você aprendeu. Então isso é bacana. Não é errado você ter um passado falando esse tipo de coisa e começar a se culpar. Não, você errou, beleza, ponto, paramos aqui. Agora, se você iniciar uma nova história mudando essas maneiras de fala, de tratativa, aí sim é um bom começo. Que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. A gente não pode julgar a pessoa que também ela passou por essa vivência de carregar isso na sua própria criação. Pelo menos eu posso falar por mim, de que eu vivi mesmo em meio a esses termos que foram aqui mencionados. E isso faz parte, né, base do racismo estrutural, que é aquilo que é passando de geração em geração, e até a nossa família mais antiga, que não tiveram tanto assim acesso ao estudo e formação, passaram isso para os seus filhos, e os seus filhos tentaram passar para os seus netos, que eu me incluo. Então, a gente já tendo esse acesso à informação, a gente já consegue ter essa barreira para que a nossa futura geração ela não tenha que trazer isso consigo, saber que isso daí é errado e fazer da maneira correta, né? Que a gente não pode mais salientar que não pode mais condenar a pessoa pela raça, independente de quem seja. A gente coloca aqui o racismo mesmo do negro em cima do negro, por ser fato aqui do Brasil ser mais forte, corriqueiro. Mas independente da raça, o que seja, nenhuma pessoa ela deve ser condenada ou então julgada, ser pejorada em relação a isso. Menosprezada, diminuída, isso. Né?
invalidada. E além do racismo, da LGBTfobia, que no Brasil também é grande, temos o machismo, que ainda é uma coisa que, infelizmente, é enraizada na nossa cultura. E que cada vez parece que é mais difícil de quebrar com esse machismo. Que a gente tem gente que parece que é porta-voz de machismo aqui. Beijo, presidente. A gente pode até trazer aqui uma das expressões, não é, querida ministra dos Direitos Humanos? Menina gosta de rosa e de boneca. E que menina usa rosa e menino usa azul. Aí vem a fala dela. Menino veste azul e menina veste rosa! É essa questão, né, que a sociedade acaba impondo à mulher uma regra de que não só a mulher, né, é linkada à cor. Por exemplo, rosa, rosa é de menina. Mulher brinca de boneca porque vai cuidar do Porque filho. é uma cor clara, é uma cor né? Uma cor clara, que combina com trejeito feminino, com toda a suavidade que a mulher deve ter e tudo mais. Aí vem aí, qual é a origem para se definir o gênero por cor? A gente diz que hoje, com todo o empoderamento feminino, que um lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas ainda muitas pessoas enraizadas com a ideia de que lugar de mulher é na cozinha. De que mulher é feita para servir o lar, ser dona de casa, bela recatada do lar, não é mesmo? Cozinhar, lavar, passar, cuidar do marido. Também traz essa situação, né, de que a sociedade prendeu a mulher num lugar que ela simplesmente não falou que ela queria estar ali. Porque veio aquela ideia do começo, né, de que a mulher tinha que servir ao lar. Isso. Então ela não podia trabalhar. Quem trazia o sustento do lar era o marido, então a mulher não trabalhava. E a partir do momento que ela passa a trabalhar, ainda assim é recriando coisas que ela tem em casa. Ou seja, se ela não trabalha em casa, ela vai trabalhar no lugar, na casa de outra pessoa, como empregada doméstica. Ou senão, ela vai ser uma pessoa que vai dar aula, por exemplo, né, que um dos primeiros empregos é ser professora. Tanto só tinha professora mulher, no caso, né? Porque era aquela coisa mais meiga, mais educada. Ela já sabia ter o trato com as crianças. Não, pera. O lugar de mulher é onde ela quiser. Porque assim, pra que fique claro, se ela quiser ficar na cozinha, ela vai ficar na cozinha. Mas é uma coisa que fique bem claro. Pra você que tá aí ouvindo, machista, que acha que a gente tá errado, meu bem, desculpa, mas o errado é você. Então, assim, mulher, ela pode estar onde ela quiser, porque, assim, ela pode ser presidente, ela pode ser a educadora, ela pode ser advogada, ela pode ser a médica, e eu te garanto, ela pode ser muito melhor do que você. Com certeza, o mundo seria muito melhor governado por mulheres. Desde criança já desconstruísse essa ideia de que mulher tem que brincar de casinha, ter a seu kit de panela, fazer bordado, aprender por esse lado e deixar de fato ela escolher o que ela quer ser, o que ela vai querer fazer, esse mundo vai ser bem melhor, eu tenho certeza. É isso, né? A mulher pode ser o que ela quiser, onde ela quiser. Ser recatada aí do lar, ser recatada aí do bar, ser recatada aí de quem quiser. Aceite. Voltar também para a desconstrução da imagem da mulher é que ela existe aos olhos de Deus para servir o homem. Ai. A Bíblia. Vou meter a Bíblia nesse caralho. Porque é polêmico, você quer? Claro, mana. Bora dar audiência nessa porra. Se é polêmica que vocês queriam, pois é polêmica que vocês vão ter. Enfim, isso daí é texto bíblico. Não precisa ser expert para poder ouvir por aí, pelo menos, alguém que é mais inteirado aos ensinamentos da Bíblia, de que a mulher ela foi originada da costela do Adão. Então já começa daí a perceber de como a mulher, a figura da mulher, ela é submissa à do homem, porque ela foi gerada através de um homem. Como é que é hoje? Ela gera a pessoa e ela foi gerada de um homem. Então, assim, eu acredito que é um pensamento que tem que ser desconstruído, porque a mulher, ela nasce de uma obra natural, de uma outra mulher. E se ela tivesse, e se a história tivesse sido ao contrário? Como que o mundo seria hoje? E se a mulher fosse o objeto inicial, digamos assim, né? E aí a gente tivesse a história
como se fosse o contrário. O homem nascendo da mulher proveniente da sua costela. Como que seria o mundo hoje? O que você acha disso? Eu acredito que não teria tanta ignorância, tanto preconceito, tanta injustiça como existe hoje. Outra também ligado até mesmo à religião, que a gente pode colocar, né? Questão do crescer e procriai-vos, é que toda mulher deve ser mãe. Aquele papo de que a mulher só é completa quando tem um filho. Meu querido, nem toda mulher... né? Justamente. Nem toda mulher quer ser mãe. Conheço muitas amigas que não querem ser mãe e nem por isso deixam de ser mulher. Assim como tem mulheres que se sentem realizadas em ser mãe, né? Em ter sua família. Sim. O que não é errado de forma alguma, mas que tem que entender que não é algo que tem que ser imposto a todas as mulheres. Podemos substituir toda mulher deve ser mãe, toda mulher pode ser mãe se ela quiser. Não diminuindo, eu acho que tem a vontade de serem mãe, que realmente eu conheço quem tem esse sonho de também formar família, de ter o marido e as crianças, tudo. Parabenizar primeiramente por isso, porque realmente se fosse trabalho de um homem a ter um filho, a gente não teria tanta força para poder parir a criança. Então tem que parabenizar, reconhecer. Já não é capaz já tem homem que não é capaz de cuidar, de criar. É verdade. E justamente Foi nosso isso, participante especial. Sentindo falta já do Tico. E é justamente isso, né? A mulher, ela tem que ser responsável pelas escolhas delas. E não o homem que tem que dizer o que ela deve ou o que pode fazer. E a brincadeira agora é qual é a palavra valendo R$200? A palavra que mais vai ter nesse podcast é justamente. Então, gente, no episódio de hoje a gente pôde perceber que há muita coisa ainda a ser feita para desconstrução. Ninguém sabe a fórmula exata para ser uma pessoa desconstruída. Você vai vivendo, aprendendo e corrigindo seus erros. Que é o que faz parte do desenvolvimento humano, né? Aprender, crescer com os erros também. Então, depois de tudo que a gente falou aqui, eu quero perguntar para você que está ouvindo. Você se considera uma pessoa desconstruída? Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram a gente é chá24, assim como no Facebook. E no Twitter nós somos chá_dos4. Siga, curta, compartilhe com os amigos. Não deixe de deixar o seu biscoito, porque biscoito combina com chá. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Então é isso, gente. Tchau. 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 Pode cortar.